achei pouco, eu acho que cabe mais, viu? Eu acho que cabe mais, que tá pouco, meu Brasil. Vamos que cabe mais, transação, cabe mais, bora, mete mais, caralho. Meus amigos, vocês já ouviram falar aquela frase: quem pode manda, quem tem juízo obedece? É mais ou menos isso que tá rolando lá no STF. O Gilmar Mendes pegou aquela caneta dele, né? Aquela caneta poderosa dele, e foi lá, meteu a sua assinatura e decretou que agora não pode mais haver impeachment dos ministros do STF feito pelo Senado, apenas provocado pelo Procurador-Geral da República. Ele simplesmente chutou o pau da barraca, rasgou a Constituição e mandou todo mundo para aquele lugar. Falou: aqui não, meu. O Gilmar Mendes pirou de vez, meu amigo. O velho lá, o velho sapão, tá doidinho e decidiu que agora quem manda é ele no Brasil. Ele é a lei. Acho que ele tá com ciúme do Xandão, né? Acho que ele tá com ciúme do Xandão. Ele falou: meu, a lei aqui vai ser eu agora, não vai ser mais o Xandão. É eu que vou mandar em tudo. E se blindou os ministros do STF, né? Com isso, provavelmente ele já tem a maioria. Isso vai ser votado lá pelo plenário virtual. Não vai haver nem aquele debate, aquela discussão. Cada um vai lá, deixa o seu voto. Não precisa nem dar explicação, né? Simplesmente eles vão lá e botam o voto. E ele, se ele fez isso aí, com certeza ele já tem a maioria garantida para fazer com que essa lei comece a prevalecer. Ou seja, a partir de agora, os ministros do STF não vão poder mais ser impeachmentados pelos senadores. É um absurdo, né? Tava todo mundo esperando o ano que vem aí para poder fazer o impeachment de algum ministro do STF, mas parece que a coisa, se não for feito alguma coisa agora, infelizmente, nós estaremos aí reféns dessa ditadura do Supremo, essa ditadura que se chama Supremo PT, essa coligação, né, ditatorial que existe entre o Supremo e o governo. Bom, pessoal, eu já falei demais aqui, vamos ver aqui, pessoal, o que o pessoal tá falando aí, né, pessoal da Globo, da CNN, vamos ver aqui, se você não viu ainda a reportagem, vamos ver aqui rapidinho, e depois o comentário do pessoal da Globo, que está sendo unânime, para você ver, né, essa decisão é tão absurda, mas ela é tão absurda, que até os militontos, né, da Globo News, né, os militantes do Lula e do Xandão, do STF, porque até agora eles estavam apaixonados pelo STF, né, porque eles estavam prendendo, condenando o Jair Bolsonaro. Agora que o Jair Bolsonaro já foi condenado, então agora já pode descer a lenha, já vale descer a lenha nos ministros do STF. Vamos assistir aqui, pessoal. O Tribunal Federal Gilmar Mendes determinou que apenas a Procuradoria-Geral da República pode pedir o impeachment de ministros da Corte. A apuração quentinha chegando com a nossa Luísa Martins, já está lá no site da CNN Brasil. Essa decisão ela é muito importante para a relação Supremo-Congresso Nacional. A decisão, que ainda vai ser referendada pelo plenário, suspende trecho da lei de 1950, que previa a prerrogativa para qualquer cidadão brasileiro. Ou seja, segundo essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, cria-se um empecilho bastante extenso para que processos, pedidos de impeachment de ministros do Supremo sejam apresentados sucessivamente com objetivos políticos, de desgaste da magistratura, desgaste do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, essa decisão chega pelo decano do Supremo, ministro Gilmar Mendes, e ela não apenas pede ali para suspender alguns trechos da lei do impeachment, que é uma lei antiga, de 1950, já havia falas anteriores do próprio Supremo da necessidade de se atualizar essa legislação, mas, além de trazer ali que apenas a Procuradoria-Geral da República pode entrar com esses pedidos, ela altera, e é isso que eu queria destacar, quantos votos serão necessários dentro do Senado Federal para a aprovação de um impeachment. Ela transforma hoje a maioria simples apenas, ou seja, 41 votos dentro do Senado Federal, dos 81 senadores, já se aprova essa abertura do impeachment para 2/3 dos votos, sendo ali maioria absoluta, como mais ou menos acontece numa aprovação, numa proposta de emenda constitucional, tentando igualar que isso, por ser tão grave, né, a abertura de um impeachment, não pode ter ali apenas uma maioria simples, apenas metade dos senadores votando a favor, que é preciso um quórum qualificado, já que isso já é previsto no regimento interno do Senado Federal para aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Por que seria menos votos para algo tão grave como um impeachment? Como eu coloquei aqui no comecinho do programa, eu sempre falo disso aqui, até comentei desde 2022, o Supremo está observando de perto os senadores que têm ameaçado, que têm usado isso como bandeira, e que dizem que vão usar isso como bandeira, impeachment de ministro do Supremo durante a eleição. Sobe no palanque e faz esse discurso. Observa de perto e conversa com os senadores sobre esse assunto. O ministro Gilmar Mendes, na minha apuração, já vinha conversando com alguns senadores, falando sobre esse assunto e também falando internamente, lá no Supremo.
Um grupo ali de ministros queria que isso fosse resolvido até o fim do ano, exatamente pelo motivo que eu contei aqui, campanha eleitoral. Não tem ninguém no Supremo, ali no entorno do ministro Gilmar Mendes, que negue que isso tem a ver com proteção para os ministros. Estão se blindando, se protegendo da eleição de senadores que vão usar isso como ameaça, como chantagem, como pressão, como bandeira de campanha política. E aí a grande pergunta é, ele tem apoio dentro do Supremo? A informação que eu tenho é que ele faz conta, não teria tomado uma decisão dessa se não tivesse pelo menos um mínimo, o apoio de, não sei se de maioria, porque eu nunca faço isso, nunca fiz, não vou fazer hoje, mesmo que é antecipar placar no Supremo. Mas estou falando que nas conversas de bastidores eles têm respaldo. Está encontrando ali, pode ser que tenha um pedido de vista, que tenha um destaque, mas estou falando que o ministro Gilmar Mendes geralmente conversa esses assuntos. E a informação que eu tenho é que conversou também nessa matemática. E reflete uma preocupação que não é só dele, é uma preocupação geral dentro do Supremo. Eu acho que esse é mais um passo da politização do Supremo e das relações políticas, né? O Supremo, primeiro, não pode legislar. E o que o ministro Gilmar Mendes fez foi legislar. E quem é que vai dizer que é inconstitucional o Supremo legislar? Não temos outro recurso, né? Segundo, o Gilmar está, na prática, blindando-se e a seus companheiros de plenário do Supremo. Por quê? Porque eles temem que o Senado, na próxima legislatura, venha com maioria de centro-direita, extrema-direita, e se vingue do Supremo fazendo impeachment de algum ministro. Terceiro, é também uma causa política a decisão do Supremo através do ministro Gilmar Mendes. Então, a gente ontem conversou sobre isso. A politização, cada poder tentando se blindar, é uma coisa. O presidente da República nomeia para o Supremo só pessoas da sua confiança. Isso quer dizer o quê? Pessoas que não votarão pelo seu impeachment. O Supremo diz que só ele, o Supremo, pode decidir essas coisas se blindando. E o Congresso tenta passar leis que blindam os parlamentares. Aí o país não funciona nunca. Uma democracia como essa, cada um por si e quem por nós todos. A gente viu a discussão sobre uma tentativa de blindagem dos parlamentares um tempo atrás e a reação que gerou. Isso que a gente vê agora com essa decisão do Gilmar Mendes é a blindagem do Supremo. Não vão mais estar sujeitos ao tipo de discussão e de possibilidade de denúncia que parta do Congresso. Vão estar numa situação radicalmente diferente, portanto, inclusive da presidência da República. E qual que é o efeito disso? O efeito disso é o seguinte, longe de despolitizar a ação e o que pode chegar no Supremo, vai tornar ainda mais político. O PGR, escolhido pela presidência da República, uma escolha eminentemente política também, portanto, vai ser o único com essa prerrogativa num momento em que a gente sabe perfeitamente como estão alinhados governo e Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, no Brasil, o Executivo Federal dos três poderes é o que mais tem dificuldade sozinho, é o que menos tem poder sozinho. A presidência perdeu o poder ao longo dos últimos mandatos, né? A gente tem um Congresso superpoderoso e a gente tem um Supremo superpoderoso também. E ao agir assim, o Supremo está tirando do Congresso qualquer possibilidade de servir como um freio, como um contrapeso ao poder do Supremo Tribunal Federal. Vamos deixar claro, tem países em que o judiciário está completamente acuado e submetido e sofrendo ataques e esvaziado e que, portanto, faz todo sentido você querer, nesses países, proteger as prerrogativas do judiciário. Aqui no Brasil, é o exato oposto. Aqui no Brasil, a gente tem um Supremo todo poderoso, um Supremo que viola seus próprios precedentes e muitas vezes cria novas decisões, que decide sobre todos os aspectos da República e que agora ficará ainda mais difícil de ser sequer tocado pelo sistema de contrapesos necessário para uma democracia bem organizada. Qual vai ser a reação disso? Muito cedo para dizer, mas, digamos assim, ao tomar uma decisão tão contrária e de enfraquecer o Congresso dessa maneira, não vai me admirar nada se o próprio Congresso e o Senado quiser também, portanto, votar projetos que possam reempoderá-lo frente ao Supremo. Aí, pessoal, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre tudo isso, né? Eu fico pensando aqui comigo, com os meus botões, qual seria o processo para você implementar uma ditadura nos tempos atuais? Será que a pessoa vem, um presidente vem, já dá aquele golpe de uma vez, já implementa tudo? Não, eles vão pouco a pouco implementando de forma que a população não reaja. Eles vão subindo degrau a degrau, a população vai se acostumando
com o fim da Constituição, né? Vai sendo desrespeitada a Constituição pouco a pouco, numa ação aqui, numa outra ação ali, prende um opositor aqui, prende um opositor ali, se desrespeita a Constituição num julgamento aqui, e vai assim, aos pouquinhos, até que tudo esteja tomado, né? É mais ou menos isso que está acontecendo no Brasil. Eles estão subindo degrau a degrau, né? Esse foi o novo depois do julgamento do Bolsonaro. Não aconteceu nada, o povo não se revoltou, o povo não foi para a rua, os caminhoneiros não pararam no Brasil, não houve nada, não houve nenhuma, tirando as gritarias na internet, não houve mais nada, não aconteceu nada com o país, não houve uma guerra civil, não houve nada. Então, o que acontece? Eles, cabe mais, sabe aquela frase do neguinho lá que aparece, aquele meme, cabe mais, cabe mais, cabe mais, cabe mais, gente, cabe mais. Eles estão fazendo porque cabe mais. Ninguém fala nada, ninguém faz nada, então cabe mais. Eu achei pouco, eu acho que cabe mais, e eu acho que cabe mais, que tá pouco, meu Brasil. Vamos que cabe mais, transação, cabe mais, bora, mete mais, caralho.